Graça e paz, irmãos. Muito bom estar aqui, de volta, para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Meus irmãos, peço que abram comigo a Santa Escritura, no Salmo 131. Continuando a exposição dos Salmos de Romagem, ou dos Cânticos de Peregrinação, Salmo 131. Salmo 131. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: Cântico de Romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, vamos orar a Deus rogando entendimento e graça do Espírito. Oremos. Senhor Deus bendito, nosso Pai Santo, ó Senhor, queremos rogar tua misericórdia e graça neste momento. Ó Pai, nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que nós, por nós mesmos, não conseguimos compreender a profundidade, a riqueza da tua palavra, e muito menos podemos obedecê-la pela nossa própria força. Por isso queremos rogar que o Senhor nos abençoe neste momento, nos ajude a entendê-la. Nós queremos, ó Pai, que as palavras do salmista Davi sejam as nossas, que confiemos no Senhor de todo o nosso coração. E assim nós oramos, rogando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o orgulho é um pecado muito sutil, é um pecado também que está muito presente em todos os outros pecados. O orgulho é a decisão de colocar o eu no centro de todas as coisas e desprezar a vontade do Senhor. O orgulho, em última análise, é a decisão de satisfazer os nossos desejos próprios e não satisfazer a vontade do Senhor. E nós percebemos o quanto o orgulho é prejudicial em nossa vida por conta do dano, por conta do como ele consegue corroer as nossas relações. Por exemplo, por causa do orgulho, casais se separam. Por causa do orgulho, relações são desfeitas. Por causa do orgulho, pessoas promissoras, inteligentes, muito bem capacitadas caem. Por causa do orgulho, brigas acontecem e etc. Meus irmãos, o orgulho faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa caminhada. Todos nós, em alguma medida, temos de lutar contra o orgulho. E nós colhemos muitas consequências do nosso pecado de orgulho. Então, não pensemos que nós estamos isentos do pecado do orgulho. Mas, de modo contrário, o salmista Davi, nesse texto, fala acerca do seu coração e que, em um determinado momento da história, em uma situação muito específica, ele não foi soberbo, ele não foi orgulhoso. Então, por conta dessa situação específica, que nós não sabemos muito bem qual é, o salmista ora, ele abre o seu coração e exorta também o povo de Deus, Israel, que espere também no Senhor, que coloque a esperança nesse Deus da aliança. Como os irmãos viram, esse salmo pertence a Davi. Isso significa que esse salmo foi escrito no período anterior ao exílio, quando a monarquia de Israel não estava dividida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Mas esse também é um salmo de romagem, ou seja, ele foi escrito antes do período do exílio babilônico, mas ele começou a ser cantado depois do exílio babilônico, porque os salmos de romagem foram organizados depois do exílio. Então, imaginem o povo de Deus indo para Jerusalém para adorar a Deus, cantando essas palavras do salmista Davi. Como eu disse a vocês, nós não sabemos ao certo qual era o contexto que originou Davi ou que causou Davi escrever este salmo. Mas existe uma probabilidade muito grande que Davi tenha escrito este salmo quando ele ainda não era rei de Israel. É muito possível que
Davi, ainda como pastor de ovelhas e estando sob o reinado de Saul, escreveu este salmo. Lembrem-se daquele momento em que o povo, e inclusive Saul, estavam dizendo que Davi queria usurpar o trono e matar Saul. Então é muito provável que nesse contexto Davi tenha escrito este salmo, porque Davi não queria usurpar o trono de Saul e Davi não queria matar Saul. Então ele escreve isso ao Senhor, dizendo que o seu coração não é orgulhoso, que ele não é soberbo, que ele não procura grandes coisas para ele ou coisas maravilhosas demais para ele. Pelo contrário, ele fez calar e sossegar a sua alma. Então é muito provável que Davi tenha escrito este salmo neste momento, em que ele estava sendo acusado injustamente pelo povo e por Saul, de que ele queria usurpar o trono de Saul e ser rei. Na verdade, Davi estava muito esperançoso no Senhor. Ele não queria fazer as coisas da sua própria forma. Ele espera no Senhor. Como os irmãos notaram também, este salmo é muito curto e ele é o mais curto dos salmos de romagem. E também é um dos mais curtos de todo o saltério, de todo o livro dos salmos. Mas um autor muito importante diz o seguinte: é um dos salmos mais curtos para se ler, mas um dos mais longos para se aprender. E é verdade, o texto lido fala sobre descansar no Senhor, esperar nele, de não ser orgulhoso, de ter um coração humilde, de se aquietar no Senhor. Isso são coisas difíceis para nós. Nosso coração não quer se aquietar no Senhor. Ele quer se aquietar em outras coisas, que não a Deus. Então, meus irmãos, esse é um assunto muito importante para nós. Todos nós temos muito que aprender sobre não ter um coração orgulhoso, não ser altivo e se aquietar em Deus e esperar nele. Então, eu quero ver com vocês esse tema tão importante: como ter o coração quieto em Deus na caminhada. Todos nós estamos em uma caminhada cristã, nós somos peregrinos nessa terra. E nessa trajetória rumo a Jerusalém celestial, rumo ao nosso lar, nós vamos enfrentar muitos pecados. E o orgulho é um deles, a inquietação, a ansiedade. São vários pecados que permeiam a nossa caminhada cristã. Eu quero ver com vocês três respostas, três verdades que o texto apresenta à luz dessa pergunta. Então, como ter o coração quieto em Deus na caminhada? Em primeiro lugar, rejeitando o orgulho. Vejam o versículo 1. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, nesse versículo, Davi faz duas grandes negações. Em primeiro lugar, ele nega ter sido orgulhoso em um determinado momento. Ele diz que o seu coração não é soberbo e o seu olhar não é altivo. Uma coisa importante, Davi começa falando acerca do seu coração. Lembrem-se que a palavra coração nas Escrituras, na maioria das vezes, não se refere ao nosso órgão que bombeia sangue, mas está falando daquilo que é de mais interior no homem, aquilo que é de mais íntimo, mais profundo. É do coração, meus irmãos, que procedem as fontes da vida. É do coração que vêm todos os nossos desejos, pensamentos, emoções, motivações e etc. Então, tudo flui do nosso coração. Então, uma vez que o coração está manchado pelo orgulho, todas as nossas atitudes serão manchadas pelo orgulho. Mas é importante entender que Davi não está dizendo que ele não foi orgulhoso em nenhum momento da sua vida. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que em um determinado momento específico, em relação a uma questão específica, o seu coração não é soberbo. Ele não está dizendo que ele não tem nenhum pingo de orgulho no seu coração. Não, ele está muito provavelmente se referindo a uma questão muito específica da sua vida. Porque sabemos que todos nós temos algum tipo de orgulho em nosso coração. Como eu disse a vocês, o orgulho é a decisão de nos colocar no centro de todas as coisas e não fazer a vontade de Deus. Então não existe nenhum homem que não tenha orgulho no seu coração. Todos nós somos orgulhosos em alguma medida. Então, se nós entendemos que este salmo está sendo escrito
foi escrito naquele momento em que Davi está sendo acusado pelos seus inimigos, pelo povo de Deus e por Saul, de querer usurpar o trono e matar Saul, então nós estamos entendendo que Davi está falando desse acontecimento específico. Então ele olha para Deus diante das acusações e diz: Senhor, meu coração não é soberbo, não é altivo o meu olhar. O olhar altivo, meus irmãos, é aquele olhar que nós compreendemos muito bem. Sabe aquela pessoa que nos olha de cima para baixo, demonstrando menosprezo ou desprezo? É isso que Davi está falando. O olhar altivo que olha as pessoas como inferiores. Davi não tem esse olhar. Ele é humilde. E em segundo lugar, ele faz uma outra grande negação. Ele nega buscar por coisas que estão além do seu chamado ou por coisas que não lhe são próprias. Vejam o que ele diz ainda no versículo 1. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E essas expressões que Davi utiliza se referem a grandes realizações e grandes planos. Ou seja, Davi não andava atrás de coisas que ultrapassavam o limite estabelecido por Deus. Ele não procurava ter coisas que Deus não lhe deu. Ele não queria ser aquilo para o qual Deus não o chamou. Ele queria ser exatamente aquilo para o qual Deus o chamou para ser. Ele queria ter exatamente aquilo que Deus lhe deu. Ele não queria ir além disso. Ele não queria ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Ele não desejava fazer algo diferente do que Deus o ordenava fazer. Ele queria fazer o que Deus ordenava. Ele queria ter o que Deus lhe desse. Ele queria ser o que Deus queria que ele fosse. É como se Davi dissesse: Deus, eu estou contente com o que o Senhor me deu. Não vivo buscando nada além disso. Sou um pastor de ovelhas. Não busco grandes coisas. Ou seja, eu não busco usurpar o trono de Saul. Eu não busco matar Saul. Eu não quero essas coisas grandiosas demais para mim, do meu jeito. Por isso que ele termina dizendo: espera, ó Israel, no Senhor. Porque a atitude de Davi é de esperar no Senhor. Ele será rei, mas ele espera. A sua alma está confiante no Senhor. Então Davi, meus irmãos, está denunciando a ambição, a ganância e a cobiça em relação a coisas que Deus não nos chamou para ter. Lembremos do texto que nós lemos, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por exemplo, Davi buscou coisas maravilhosas demais para ele, ou ele andou à procura de grandes coisas quando adulterou com Batseba. Batseba não era para ser sua esposa, era esposa de Urias, mas ele ultrapassou o limite. Ele buscou coisas maravilhosas demais para ele, coisas grandiosas demais para ele. Ele não deveria ter feito isso. Mas neste momento, acerca desse assunto específico de usurpar o trono de Saul, Davi é inocente. Davi não é soberbo. O seu coração descansa no Senhor. Nós olhamos para as Escrituras e percebemos como Deus trata os orgulhosos. Lembrem-se da Torre de Babel, aquele empreendimento humano que está relatado em Gênesis capítulo 11. Naquela construção, os homens querem construir uma torre que alcance os céus. E os homens querem demonstrar o seu orgulho, a sua altivez por meio dessa construção. Querem ser reconhecidos, querem receber os aplausos, eles querem ser grandes. Então, eles querem subir aos céus. Mas acontece o contrário, não são os homens que sobem a Deus, é Deus quem desce até os homens. E nós vemos onde o orgulho e a altivez levam os homens, levam para o juízo de Deus. Porque Deus desce, confunde as línguas e dispersa todos os homens. Deus julgou aquele povo, ele aplicou o seu juízo temporário àquele povo. Então, o orgulho, a altivez e soberba nos levam, meus irmãos, ao juízo de Deus. Nos levam a ser julgados pelo Senhor. Então, nós devemos ter exatamente a mesma atitude que o salmista Davi. Nós devemos rejeitar todo orgulho, devemos rejeitar toda a altivez e descansar no Senhor, ter um coração contente. Nós devemos ter o coração contente, descansar no Senhor, sabendo que se o Senhor quiser, nós teremos mais e seremos mais. Mas se o Senhor não quiser,
nós não teremos mais e não seremos mais. Nós seremos exatamente o que Deus quer que nós sejamos. E nós teremos exatamente o que Deus quer que nós tenhamos. Por isso, nós não podemos ser gananciosos. Não podemos viver cobiçando as coisas. Nós devemos olhar, meus irmãos, para a nossa fonte de contentamento, que é Cristo. O nosso coração não deve ser movido pelo desejo de querer sempre mais, ou de querer ser sempre mais, ter mais bens materiais, ter mais isso, mais aquilo. O nosso coração não deve ser movido por isso, mas deve ser movido pelo amor a Cristo e o amor pela igreja. Essas coisas que devem consumir o nosso coração. Nós devemos querer ser mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Deus, com o nosso Pai Celeste, e rejeitar todo o orgulho e toda altivez. Em nossa caminhada cristã, meus irmãos, também expressamos a nossa inquietação e falta de confiança em Deus quando somos orgulhosos. Eu quero dar alguns exemplos para vocês de como nós expressamos o orgulho na nossa vida cristã. Nós expressamos orgulho quando nós não aceitamos a repreensão do próximo quanto aos nossos pecados. Quando o nosso próximo fala do nosso pecado e nós rejeitamos, endurecemos o nosso coração, nós estamos sendo orgulhosos. Não somos humildes o suficiente para reconhecer a correção por meio de um irmão. Também nós expressamos orgulho quando pensamos que nós somos mais do que realmente somos. E isso inclui tanto nos supervalorizar quanto nos menosprezar. Quando nós nos supervalorizamos ou quando nós nos menosprezamos, nós estamos sendo orgulhosos, porque estamos pensando além do que convém. Quando nós pensamos que não precisamos uns dos outros para a nossa edificação e santificação. Quando nós pensamos que nós nos bastamos, que nós somos suficientes, que não precisamos uns dos outros, nós expressamos orgulho. Quando buscamos nos exaltar e nos colocar em posição de destaque, quando queremos aplausos, quando queremos os elogios dos homens, somos orgulhosos. E por fim, nós somos orgulhosos quando utilizamos nossos dons e talentos para construir e edificar o nosso reino e não o de Cristo. Quando utilizamos aquilo que Deus nos deu para nos promover e nos colocar no centro de todas as coisas. Nós expressamos orgulho, meus irmãos, quando estamos longe de Cristo. Então, longe de Cristo e sem o auxílio do Espírito, nós usaremos tudo o que nós temos para edificar o nosso próprio reino. Sem Cristo e sem o auxílio do Espírito, nós usaremos tudo aquilo que Deus nos deu para nos colocar no centro de todas as coisas. É por isso que nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos desesperadamente que o Espírito Santo mude o nosso coração e nos faça olhar para aquele remédio santo e bendito para o nosso orgulho espiritual, que é Cristo. Meus irmãos, a fim de combater o pecado do orgulho, nós devemos olhar para aquele que é manso e humilde de coração. Meus irmãos, somente o nosso Senhor Jesus Cristo tem esse coração manso e humilde. Somente o Senhor Jesus Cristo pode oferecer para nós todas as virtudes que agradam o nosso Deus e Pai. Somente Jesus Cristo foi verdadeiramente humilde em tudo o que fez, e ele sempre fez a vontade do seu Pai. Em Cristo Jesus não havia nenhum pingo de orgulho. Jesus foi verdadeiramente humilde. E nós caminhamos olhando para Cristo, caminhamos olhando para a humildade de Cristo, caminhamos vivendo como Cristo Jesus. Então, para que você seja liberto do orgulho e aquiete o seu coração no Senhor, é preciso que você deixe de olhar para si mesmo e passe a olhar para Cristo. Se você tem lutado contra o orgulho, deixe de olhar para si mesmo e olhe para Cristo, para que as palavras do salmista Davi se tornem suas, para que você possa se achegar diante de Deus e falar: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Então, meus irmãos, como ter o coração quieto em Deus na caminhada? Em primeiro lugar, é rejeitando o orgulho, rejeitando todo tipo de soberba, todo tipo de altivez. Em segundo lugar, como ter o coração quieto em Deus na caminhada? Acalmando sua alma no Senhor. Vejam o versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma.
Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então, queridos, a fim de ilustrar a sua confiança e o seu contentamento no Senhor, Davi utiliza uma imagem muito vívida, muito frequente para nós. Ele usa a imagem de uma criança que acabou de mamar. E a criança que acabou de mamar agora descansa nos braços de sua mãe. A criança recebe aquilo que é necessário para a vida dela e ela se aquieta, ela se acalma. A criança confia que a sua mãe cuida dela e assim é a alma de Davi em relação a Deus. Davi confia que Deus cuida de si. Davi confia que Deus cuida dele. Davi confia que Deus vai suprir cada uma de suas necessidades. Davi sabe que ele pode descansar no Senhor. E assim como uma criança que acaba de mamar, dorme tranquila, fica serena, assim é a alma de Davi em relação a Deus. E essa figura é muito vívida para nós, porque nós vemos várias crianças que estão perturbadas, inquietas, querendo mamar, querendo o alimento, e quando a mãe providencia o alimento, a criança dorme, a criança fica quietinha. E essa comparação, meus irmãos, da criança desmamada com a sua alma em relação a Deus, expressa 3 verdades importantes. A primeira delas é a satisfação e contentamento. O bebê, após mamar, fica satisfeito e contente. Ele não fica mais inquieto ou perturbado ou agitado. E assim é a alma de Davi em relação a Deus. Ele está contente. Ele está satisfeito com a sua situação. Então ele fica tranquilo. Segundo lugar, essa imagem expressa também confiança. O bebê, meus irmãos, se aquieta nos braços de sua mãe, porque o bebê confia que a sua mãe vai cuidar dele. E assim é a alma de Davi em relação a Deus. Ele confia no Senhor. Ele sabe que o seu Senhor vai cuidar dele. Ele sabe que o seu Senhor vai providenciar aquilo de que ele necessita. Então, por confiar, ele descansa. Terceiro lugar, essa imagem também demonstra e expressa segurança. Por que é que o bebê se aquieta nos braços de sua mãe? Porque ele sente segurança. Ele sabe que nos braços de sua mãe ele vai ter segurança e por isso ele descansa. E Davi sabe que o Senhor, que no Senhor, ele possui verdadeira segurança e a sua alma pode encontrar descanso. E com essa comparação, meus irmãos, Davi está dizendo que ele baniu toda inquietação, toda ansiedade e ele vive contente, vive confiante, ele vive descansando no Senhor. Mas esse estado de calmaria não veio naturalmente. Ou seja, não veio de modo natural. Vejam o que o salmista diz nas primeiras palavras do versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar. Vejam, não veio de modo natural. O salmista fez algo para que ele chegasse nesse estado de calmaria. Ele fez a sua alma sossegar. Ele fez a sua alma ficar calada. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, é um aprendizado, envolve uma atitude. E o salmista Davi fez isso. Ele fez a sua alma calar, fez a sua alma sossegar. E é exatamente isso que devemos fazer diante das nossas inconstâncias e pecados. Nós temos que acalmar nossa alma no Senhor. Nós temos que fazer calar a nossa inquietação diante do Senhor. E isso, meus irmãos, é um dos elementos da nossa santificação. É o que nós chamamos de mortificação dos nossos pecados. Os nossos pecados precisam ser mortificados. É o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Nós devemos fazer morrer a nossa inquietação, fazer morrer a nossa ansiedade, fazer morrer o nosso orgulho, altivez e soberba e descansar no Senhor. E nós fazemos morrer nossa natureza terrena ao nos revestirmos das virtudes de Cristo e também ao fazermos usos dos meios de graça. Então, por exemplo, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos fazendo morrer a nossa natureza terrena. Quando nós oramos a Deus, buscamos a Ele em comunhão,
nós estamos fazendo morrer a nossa natureza terrena. Por meio da palavra e oração, meus irmãos, especialmente, nós somos conformados à imagem de Cristo e passamos a nos tornar mais parecidos com Ele. Então, essas verdades ilustradas por essa imagem do bebê com sua mãe devem nos ensinar como viver a vida cristã. A vida cristã deve ser vivida com satisfação e contentamento. Deve ser vivida com confiança no Senhor. Deve ser vivida com segurança, sabendo que no Senhor nós temos verdadeiro refúgio e fortaleza. Mas isso é muito difícil para o nosso coração inquieto. É muito difícil para o nosso coração agitado entendermos que Deus é a fonte de toda a nossa confiança, de todo o nosso descanso, segurança, satisfação e contentamento. Isso acontece, meus irmãos, porque no nosso tempo nós somos impulsionados a viver sempre agitados. Nós somos conduzidos a sempre andar preocupados com o amanhã, inquietos com as coisas que vão acontecer em relação à nossa vida financeira, à nossa vida familiar. Nós somos conduzidos a sempre produzir, produzir, trabalhar, trabalhar, pensar no amanhã e nós nunca aquietamos. Nós nunca descansamos. E o meio em que vivemos nos estimula a viver de forma autônoma, nos estimula a viver pensando que nós somos os donos da nossa vida, que nós somos os donos do nosso tempo, que nós somos os donos do nosso dinheiro e dos nossos bens. No entanto, o meio em que nós vivemos não define nem determina a nossa vida. Todos nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos diante do Senhor. Então, quando estamos inquietos, não descansamos em Deus e não estamos satisfeitos nele, nós estamos expressando incredulidade, falta de contentamento e falta de confiança. Então, meu irmão, minha irmã, se você caminha, vive preocupado, inquieto, Deus se apresenta a você como Deus gracioso, que supre as suas necessidades, que cuida de você e que você pode colocar toda a sua confiança. Você pode se achegar diante de Deus, sabendo que você encontrará descanso para sua alma cansada. Lembrem-se das palavras de Cristo. Ele diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Meus irmãos, nós podemos ir a Cristo quando estamos cansados e sobrecarregados, tendo a plena certeza de que nós iremos obter descanso para a nossa alma. E o reconhecimento de quem somos e de quem Deus é essencial para a vida cristã. E é isso que Davi está fazendo. Ele reconhece quem ele é e reconhece quem o seu Senhor é. E devemos fazer o mesmo. Nós temos que admitir o nosso orgulho, devemos admitir as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas finitudes, para que todo orgulho e soberba sejam deixados de lado, a fim de que nós alcancemos a humildade de Cristo, recebamos com fé e esperança aquele que traz verdadeira calmaria para o nosso coração, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós só podemos ter o coração quieto em Deus quando a nossa alma encontra descanso em Cristo. O nosso coração só deixa de estar ansioso, inquieto, quando nós temos um encontro com uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não teve um encontro com essa pessoa maravilhosa, você deve então clamar a Ele, que tenha misericórdia da sua vida, que Ele vá ao seu encontro, para que Ele mude você, para que o seu coração seja todo transformado, e então as suas palavras sejam a do salmista Davi, para que você consiga fazer a sua alma ficar calma no Senhor. Mas se você já crê no Senhor Jesus Cristo, eu estimulo a você que continue nessa obra de mortificação do pecado, que na dependência do Espírito você faça a sua alma calar, sossegar nos momentos de inquietação, nos momentos de ansiedade. Clame a Deus para que dê a você graça e misericórdia, para que o seu coração descanse. Então, meus irmãos, como ter um coração quieto em Deus na caminhada? Em primeiro lugar, rejeitando o orgulho. Em segundo lugar, acalmando sua alma no Senhor. Em terceiro e último lugar, é esperando no Senhor. Vejam o último versículo. Davi diz:
Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi termina, meus irmãos, esse salmo muito curto, exortando o povo de Deus a ter a mesma atitude que ele tem, que é a atitude de espera no Senhor. E essa ordem tem um sentido de colocar a esperança no Senhor. Então, quando Davi diz, espere Israel no Senhor, é como se ele estivesse dizendo, coloquem a sua esperança no Senhor. Percebam que o Salmo 131 termina da mesma forma que o Salmo 130. No versículo 7 do Salmo 130, o salmista também diz, espere Israel no Senhor. Então, esses salmos foram colocados juntos porque provavelmente eles terminam da mesma forma. O salmista experimenta algumas coisas no seu relacionamento com Deus, e então ele exorta o povo de Deus a fazer exatamente o mesmo que ele faz. E percebam que Davi, ao dizer que Israel deve esperar, utiliza o nome pactual de Deus. Quando em nossa Bíblia, meus irmãos, aparece a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque o nome de Deus está sendo utilizado, que é o que é chamado de tetragrama. Então, esse nome de Deus faz referência a Deus e a sua aliança. Então, é como se Davi estivesse dizendo: povo de Israel, coloquem a sua esperança no Deus da aliança, naquele que fez uma aliança com o seu povo, aliança que é mantida pelo Senhor. Coloquem a sua esperança nesse Deus que fez uma aliança com vocês e que vai garantir que essa aliança não seja quebrada. Meus irmãos, nós estamos em uma aliança com o Senhor. Nós fazemos parte dessa aliança da graça que foi ratificada, confirmada por Cristo Jesus, quando morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o seu Santo Espírito em nosso favor. E a nossa esperança, meus irmãos, da nossa caminhada cristã está fundamentada na aliança de Deus conosco. É porque Deus permanece fiel. É porque Deus não quebra a sua aliança. Apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso pecado, apesar de sempre quebrarmos a aliança com o Senhor, de sermos infiéis para com o Senhor permanece fiel. E Ele garante que a sua aliança não vai ser quebrada, não vai ser rompida, não vai ser desfeita por causa de Cristo. É por causa dos méritos do mediador. É por causa dos méritos daquele que morreu na cruz em nosso favor, daquele que teve uma vida perfeita, de plena obediência, que não foi orgulhoso, que não teve um olhar altivo, que andou em humildade, que foi fiel a Deus até o fim. É por causa de Cristo que a aliança de Deus conosco ainda está de pé. E é por isso que nós podemos andar com confiança no Senhor e colocar toda a nossa esperança no Deus da aliança. Portanto, meus irmãos, coloquem a esperança de vocês no Deus da aliança. Coloquem a esperança de vocês em meio às aflições, dificuldades da jornada cristã, em meio às doenças, às tristezas da caminhada. Ponham a sua esperança no Deus da aliança. Fazendo isso, vocês descansarão seguros e terão o coração de vocês quietos em Deus. Davi termina, meus irmãos, dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Davi exorta que o povo de Deus não somente coloque a esperança de modo pontual, mas que seja um estilo de vida. É um estilo de vida marcado pela esperança. É um estilo de vida marcado de olhar para o Deus da aliança, colocar a fé e esperança no Cristo, naquele que ratificou e confirmou a aliança da graça de Deus. Então, diante do orgulho, meus irmãos, soberba, inquietação, ansiedade, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para colocar tudo isso aqui em prática. Porque na teoria, nós podemos dizer que nós confiamos em Deus. Na teoria, podemos dizer que nós esperamos no Senhor. Na teoria, podemos dizer que nós não somos orgulhosos, que não somos soberbos. Mas na prática, muitos de nós não descansam o coração. Muitos de nós, exteriormente, aparentam estar bem. Exteriormente, aparentam estar descansados e tranquilos. Mas, interiormente, estão agitados. Não estão quietos em Deus.
e para que o nosso coração sinta a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda o coração, para que o nosso coração, meus irmãos, seja como o coração do salmista Davi, quieto em Deus, como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Precisamos de uma força que excede a nossa, a força do Espírito. Precisamos da força de Cristo, a fim de que tenhamos um coração que descansa no Senhor. Se este é o seu caso, se você anda inquieto, vive ansioso e você tenta mascarar toda a sua ansiedade e tribulação, clame a Deus por misericórdia. Rogue para que Ele conceda a você graça, para que as palavras do salmista Davi se tornem suas, para que você consiga dizer aos seus irmãos: esperem, meus irmãos, no Senhor, desde agora para sempre. Meus queridos, eu quero concluir lembrando vocês das 3 verdades que o texto apresenta. Então, como ter o coração quieto em Deus na nossa caminhada cristã? Em primeiro lugar, rejeitando o orgulho. Nós devemos deixar de lado todo orgulho, toda altivez, toda soberba, andar em humildade, caminhar olhando para Cristo. Em segundo lugar, é acalmando sua alma no Senhor. Nós devemos, meus irmãos, acalmar nossa alma, fazer sossegar a nossa alma, mortificar o nosso pecado. Terceiro lugar, é esperando no Senhor. É colocando toda nossa esperança, não em nós, não em alguém da nossa família, não em algum bem material, mas no Senhor, no Deus da aliança. Quero dizer mais uma coisa, que a nossa caminhada cristã, como os irmãos já sabem, e eu tenho repetido isso em quase todos os sermões dos Salmos de Romagem, é que a vida cristã é marcada pelos obstáculos. Existem muitos perigos na jornada cristã e a inquietação do coração é um grande perigo. As circunstâncias, dificuldades e tristezas, meus irmãos, muitas vezes retiram de nós a alegria, contentamento e a confiança no Senhor. No entanto, meus irmãos, nós temos de saber que essas coisas não podem definir o estado do nosso coração. Nós vamos passar sim por dificuldades, vamos passar sim por tristezas, mas essas coisas não determinam, não devem dominar o nosso coração. Aquele que deve dominar o nosso coração é Cristo. Aquele que deve governar sobre os nossos sentimentos, desejos, vontades, emoções, pensamentos é o nosso Senhor, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, para que a caminhada cristã faça sentido, para que a caminhada cristã seja cheia de paz, alegria e contentamento, olhemos para Cristo. Deixemos de olhar para nós e olhemos para o nosso Senhor. Fazendo isso, as palavras de Davi serão nossas e poderemos descansar no Senhor, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Que Deus nos abençoe, que a glória seja toda dele. Amém.